Salve, meus maníacos por segredos sombrios! Hoje a gente vai falar de um dos caras mais misteriosos, frio e sinceramente esquisitão do universo de Warhammer 40k. Lion L. Johnson, o primarca dos Dark Angels, ou, pros íntimos, o Leão. Pra começar, o moleque já nasceu com plot twist. Foi cuspido pela disformidade num planeta medieval apocalipse chamado Caliban, que é basicamente uma mistura de Game of Thrones com Monster Hunter. O lugar era cheio de monstros gigantes deformados pelo caos, e a cápsula dele caiu no meio do nada. Qualquer humano normal teria virado almoço de bicho em 2 horas, mas o Lion ficou 10 anos sobrevivendo sozinho na selva, com a companhia de uns duendinhos bizarros chamados Watchers in the Dark. A primeira vez que ele viu outros humanos foi quando um grupo de cavaleiros da tal ordem trombou com ele. Os caras já estavam na postura. Vamos matar esse moleque selvagem. Mas aí, um deles, Luther, sentiu que tinha algo diferente ali e resolveu adotar o guri. Levaram ele para o castelo, deram banho, armadura e um nome chique. Lion L. Johnson, o Leão, Filho da Floresta. Caliban, apesar de ser medieval, ainda tinha armaduras que lembravam as do Império, mas mais Xingling, e armas que pareciam pistolas Bolter. Os cavaleiros viviam caçando as grandes bestas, e o Lion... Bom, o Lion começou a caçar esses bichos como quem tá matando barata. Ele e Luther viraram brothers de batalha, subiram rápido na hierarquia e ficaram famosos. O Lion, inclusive, matou um dos 2 últimos leões noturnos do planeta. O outro foi morto por Zahariel, um psíquico da Ordem com poderes de ver brecha no tempo para enfiar espada na cara do inimigo. Chegou um momento em que o Lion disse: "Quer saber? Vamos! Matar todos esses bichos de uma vez." E aí rolou a maior aliança de ordens cavaleirescas de Caliban, exceto os Cavaleiros de Lupus, que eram os malucos ecológicos, que achavam que os monstros eram importantes para o equilíbrio do planeta. Resultado: em 10 anos, o Lion limpou Caliban de monstros e ganhou o título de Grão-Mestre Supremo. Mas Luther começou a ficar com ciúmes. E como em toda história boa, ciúme dá merda. Na última caçada cerimonial, quem aparece? A Grande Cruzada. Os batedores da primeira legião olham pro Lion e dizem: "Pera, esse aí é filho do patrão." O imperador chega, confirma, dá um abraço e entrega o comando da primeira legião pro cara. Os jovens da Ordem viram Space Marines, os mais velhos, tipo o Luther, passam por uns upgrades genéticos, mas não chegam a ser Astartes. O Lion renomeia a legião para Dark Angels, nome tirado de um mito local, e parte com o imperador para meter porrada na galáxia. Na primeira missão, no planeta Sarosh, tudo parecia lindo até descobrirem que o povo de lá adorava uns deuses do caos chamados Mikim. O líder Sarosh resolve xingar o imperador na cara dele, e o Lion responde enfiando a espada no peito do cara. Plot twist: os Sarosh também tinham levado uma bomba nuclear para a nave Capitânia. Luther e Zahariel jogaram a bomba no espaço antes de explodir, mas, mesmo assim, o imperador manda Luther, Zahariel e mais 200 Dark Angels de volta para Caliban para recrutar gente nova. Luther interpreta isso como: "Parabéns, você foi exilado." Enquanto isso, o Lion segue ganhando glória na cruzada, até que Horus é nomeado War Master. O Lion aceita de boa, mas já com aquele pensamento: "Ok, o papai tem filho favorito e não sou eu." 50 anos depois, Caliban tá um caos. Luther e seus homens enfrentam rebeliões. Monstros voltam a aparecer e ex-cavaleiros da Ordem dizem que o Lion os traiu. Por trás de tudo, um grupo de feiticeiros do caos mexendo os pauzinhos. Quando Luther descobre que Horus se rebelou, ele pensa: "Quer saber? Foda-se a Terra, foda-se o Lion, agora Caliban é independente." Seguinte, no 200 do ano da Grande Cruzada, os Dark Angels estavam lá, de boa, fazendo o trabalho sujo do imperador e botando ordem nos mundos escudo da Liga de Gordian. Basicamente, uma galera humana que achou uma boa ideia se juntar com Xenos. E aí, bum! Chega a fofoca interplanetária. Horus chutou o balde, rasgou os votos de lealdade e ainda arrastou Angron, Mortarion e Fulgrim pra farra. Pra completar, o desgraçado mandou bombardear Istvan III com vírus, transformando o planeta num cemitério radioativo. O Lion sacou na hora que aquela posição estratégica dele não era coincidência. Era um belo Doom.
Afasta os leais para longe para dar tempo de eu ferrar tudo. Mas ainda assim, juntar 7 legiões leais era a ameaça pesada para Horus. O problema? Os Dark Angels estavam atolados até o pescoço na campanha e iam levar 8 meses para ir até Istvan Vi. E com o espião do Horus espalhado por tudo até tossir, alto ia dar na cara. Então o Lion pensou: se uma legião inteira não dá, vou mandar um esquadrão VIP que resolve. O alvo? Tiamat. Um mundo forja guardando umas máquinas de cerco tão gigantes que poderiam destruir até a autoestima de um primarca. Horus com isso na mão ia ser um pesadelo. Então, o Lion pegou 15 naves capitais, foi lá pessoalmente e chegou chegando. Os invasores recuaram rapidinho, só que aí veio a parte estranha. Perturabo aparece, todo sorridente, falando que só queria abastecer em Tiamat antes de ir para Istvan V. Mentira, claro. O Lion contou que sabia daquelas máquinas há 50 anos e que elas iam ser essenciais para o cerco de terra, porque cedo ou tarde, Horus ia bater na porta do imperador. E olha que o leão foi esperto. Disse que ninguém podia saber que ele esteve lá. No fim, deixou os Iron Warriors pegarem as máquinas, mas com a promessa de usarem bem. E se tem algo que a gente sabe, é que promessa de primarca vale, menos que cheque de Eldar. Depois do massacre de Istvan V, Horus juntou sua galera traidora para planejar a bagunça. Conrad Curze, o Night Haunter, pegou a missão de ferrar os sistemas de Herald, Dar e Fraz para atrasar os Dark Angels. 3 anos de treta, e no meio disso, Curze deixa um recadinho pro Lion. Cola em Tagala pra gente trocar uma ideia. Eles se encontram, conversam civilizadamente por uns 5 minutos. Aí Curze manda um insulto, o Lion mete um soco, e pronto. UFC Intergaláctico. Teve até estrangulamento, só que um Dark Angel atravessou o Night Haunter pelas costas para salvar o chefe. As legiões chegam, separam os dois e cada um volta pro seu canto. Mas a treta pelo subsector Égide continua. Pula para M3108. Os Dark Angels trombam um fight entre os Iron Hands e a Death Guard pelo controle do motor Tula, um artefato que, junto com outros dois, abre fendas no espaço-tempo. O Lion pensa: isso é meu agora. Toma o motor, explode o planeta Perditus e ainda usa o artefato para dar um rolê na disformidade. Problema: rolê na disformidade. Há demônio no colo. O Lion reinstala os bibliotecários, cagando pro édito de Nicaea. Mata o capelão Nemiel e encara Kairos Fateweaver, um grande demônio de Tzint. Kairos tenta converter o Lion, mas o ego do homem é tão grande que nem Tzint consegue mexer. Resultado: espada no coração negro do demônio e uma frase de efeito para fechar. Na sequência, ele usa o motor Tula de novo para armar uma emboscada nos Night Lords. E que emboscada? Destroça a frota, deixa Curze na UTI e captura Sevatar e os Atramentar. Só que Curze some dentro da Invincible Reason e começa um jogo de esconde-esconde mortal, matando qualquer equipe enviada atrás dele. Depois de perder vários esquadrões, o Lion resolve: quer saber? Eu mesmo vou atrás dele. 4 meses caçando o irmão pela nave e nada. No fim, os Night Lords capturados dão o pinote e somem no vazio. Imagina a treta. A Ruin Storm tá no talo, cobrindo o Astronomican, como se alguém tivesse jogado um cobertor fedido por cima do farol da galáxia. Resultado? Viagem na disformidade vira praticamente modo hardcore sem save, e o Imperium é cortado, no meio, como pão velho. Os Dark Angels percebem que voltar pra Terra é impossível, nem com o tal do motor Tula fazendo hora extra. Aí, do nada, os caras captam o sinal de um treco alienígena chamado Pharos, lá no planeta Sota. Esse GPS intergaláctico maluco guia a frota da Primeira Legião pela disformidade até Macrade, onde eles são recebidos por Robot Guilliman e Sanguinius, que também tinha seguido o mesmo Waze cósmico. Os 3 primarcas sentam, conversam e fundam o Imperium Secundus, basicamente o plano B do Imperador para continuar, metendo porrada nos traidores. Guilliman bota Sanguinius como Imperador interino e nomeia o Lion como Lorde Protetor e Comandante Supremo de todo o poder militar. Nome bonito, mas muito parecido com o Senhor da Guerra para ser coincidência. Mas aí, claro, dá tudo errado. Curze escapa da nave Invincible Reason e começa um show de horrores em Macragge. O Lion e Guilliman chegam a encurralar o maluco, mas ele explode um capelo inteiro com bombas e quase leva os dois junto.
Só não foi um game over, porque o Warsmith Leal Barabas d'Antioche abriu um portal do Pharos e puxou eles para fora. O Lion, se sentindo culpado, entra no modo Stalker e passa 2 anos caçando Curze. Até que em 011, M31, ele segue uma pista, até o sistema Zepat, controlado por Word Bearers e World Eaters, na Cruzada das Sombras. Rolam várias batalhas. Os traidores viram purê na capital Numos, mas a caçada segue firme. A relação do Lion e Guilliman começa a azedar. Rebeldes explodem um comboio e o Lion mete lei marcial em Macragge, sugerindo bombardear Ilium do espaço. Sanguinius e Guilliman dizem, nem fodendo. Então, o Lion manda a Dreadwing resolver o problema no amor, ou seja, com chamas e destruição. Em Alamanes, o Lion finalmente acha Curze. Sai um combate tão feio que até Khorne deve ter parado para assistir. O Lion vence, pergunta o porquê da traição e ouve um porquê não, de volta. Curze fala que tem um monstro na cabeça que não consegue calar. O Lion não mata o irmão, mas quebra a espinha dele como quem parte um graveto. Curze é levado a julgamento, mas se defende dizendo que só tá cumprindo seu papel, de primarca. Aí ele ainda acusa o Lion de ter mandado bombardear sem ordem de Guilliman. O Lion pira, tenta matar o cara ali mesmo, mas Sanguinius segura. Guilliman puto pega a espada do Lion e quebra na frente dele, banindo-o do Imperium, segundos, mas o Leon não desiste. Antes de ir embora, usa o Motor Tula para se teleportar de volta a Macragge com Holguin, o Deathbringer, e interromper a execução de Curze. Ele diz que, se as visões de morte do Night Hunter forem reais, isso prova que o Imperador ainda está vivo. Sanguinius concorda e o Lion se oferece para virar carcereiro oficial do irmão psicopata. Então imagina o Lion L. Johnson, todo puto e de coração partido, porque não conseguiu chegar a tempo no rolê mais importante da vida dele. O cerco. De terra. O Imperador levou uma surra cósmica. A galáxia virou um show de horrores. E o cara volta para casa, Caliban, achando que vai encontrar paz e reforçar as tropas. Só que quando ele chega, pau! Recepção calorosa, uma chuva de tiros vinda da superfície. É tipo você voltar para sua cidade natal e os vizinhos tentarem te recepcionar com lança-chamas. A frota recua e o Lion fica, mas que porra tá acontecendo aqui? A resposta vem de um mercador fofoqueiro. Luther, o parça de infância, resolveu fazer cosplay de vilão e enfeitiçou toda a guarnição de Space Marines. Tomou o controle geral. Pro Lion, isso só podia ser caos. O homem então libera a fúria. Ordena. Bombardeio orbital sistemático. Modo, vamos fazer esse planeta parecer um queijo suíço. Caliban começa a derreter, as defesas vão pro saco, e ele desce pessoalmente para resolver o BO no Mosteiro Fortaleza da Ordem. E é lá que rola o encontro. Luther, agora campeão do caos, turbinado pelos deuses sombrios até o nível pau a pau com Primarca. Amizade? Morreu. Agora é duelo digno de lenda. Os dois arrebentam o mosteiro inteiro no tapa e na espadada enquanto o planeta vai rachando que nem prato de porcelana barato. O embate acaba quando Luther manda um ataque psíquico tão forte que o Leon quase vai dessa pra melhor. Nesse momento, Luther meio que acorda e percebe que cagou tudo, mas já era tarde demais. Os deuses do caos ficam pistolaços e mandam uma tempestade da disformidade que basicamente explode Caliban. Sobra só o mosteiro, protegido por campos de força, e o resto vira o que hoje chamam de a rocha. Quando os Dark Angels descem, encontram Luther murmurando que o Lion foi levado pelos Watchers in the Dark e que um dia ele vai voltar para perdoar. O cara, spoiler, aham, senta lá, Luther, Johnson, sumiu sem deixar rastro. Os Dark Angels que seguiram Luther, sugados pro Warp e espalhados pela galáxia, agora chamados de Os Caídos, The Fallen. Luther, por sua vez, foi trancado numa cela secreta no coração da rocha, dormindo há 10.000 anos num campo de estase, só acessível para os Mestres Supremos. E para os Watchers in the Dark. E aí vem a cereja do bolo. Aquela tempestade que espalhou os caídos não foi só castigo divino. Foi causada por um rolê 10.000 anos no futuro, quando Typhus, Azrael e Cypher tentaram usar o Motor Tula para trazer os caídos para o presente. Azrael até conseguiu estragar o plano, mas fez a burrada de também mandar parte deles 10.000 anos para o passado.
Viagem no tempo no Warhammer? Claro que ia dar merda. No fundo da rocha, Luther serve como oráculo quebrado. Às vezes, no meio de surtos e mentiras, ele solta umas verdades ou pistas. Mas a maior parte do tempo fica repetindo que não precisa se arrepender porque o Lion vai voltar para absolvê-lo. E garante que esse dia tá chegando. E a real do Lion? Durante o duelo, o cara tomou um golpe psíquico absurdo e foi sugado pro Warp, mas sobreviveu. Os Watchers in the Dark o esconderam numa câmara secreta inacessível no coração da rocha, em estase, vivo até hoje. Quem sabe disso? Só o Imperador. Nem o Mestre Supremo dos Dark Angels faz ideia. No capítulo, alguns cochicham que um dia o Lion vai voltar para liderar a última cruzada, destruir os caídos e trazer redenção. O que eles não sabem é que isso é mais verdade do que eles imaginam. Curtiu? Não esqueça de seguir.